Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer este fundo aqui de barras de chocolate. Olha só. E eu deixei aqui um espacinho em branco, sem colorir, para fazer junto com vocês, para a gente finalizar esse desenho aqui juntos, tá bom? Então, vamos lá os materiais. Nós vamos precisar de lápis de cor, caneta posca branca fina, uma lapiseira ou lápis de escrever comum, um lápis blender ou lápis branco e uma régua transparente. Pode ser uma régua simples, não necessariamente precisa ser a geométrica. Bom, das cores de lápis de cor, eu selecionei alguns tons de marrom para que eu chegasse na cor do chocolate que eu queria. Nesse caso, eu queria um chocolate ao leite. Então, eu trabalhei aqui com lápis de marcas variadas. Fui atrás mesmo dos tons que eu queria, dentre os lápis que eu tenho. Então, eu comecei com esse tom aqui, que seria um marrom café, um marrom mais escuro que vocês devem ter aí na sua caixinha. Esse que eu usei é o da Koh-i-Noor, da linha Polycolor, é o número 33. Usei também esses lápis aqui da linha Luminance da Caran d'Ache. Esse daqui ele se chama Ocre Brûlé, um tom de marrom avermelhado, tá? E o número dele é o 077. Peguei também esse tom aqui, que seria um tom bege, um marrom bem clarinho, tá? Também da mesma linha Luminance, é o número 376. O nome da cor é Ocre Brûlé 50%, esse daqui. Trabalhei com essa cor aqui, que é da Maped. O nome chama Wood Brown, é a linha Color Peps deles. Ele é um marrom intermediário. E usei essa cor aqui, que ele não chega a ser um preto, mas ele é um marrom bem escuro, bem fechado, quase preto. Esse daqui é da linha Caras e Cores da Faber-Castell, número T6, tá? Bom, aí, gente, vocês escolhem o que vocês têm aí na caixinha de vocês, de acordo com a cor de chocolate que vocês querem fazer. Quiser fazer um chocolate branco, um chocolate meio amargo, ele vai ser com tons de marrom mais escuro. Eu quis o chocolate ao leite, aí vai ser esses tons de marrom mais intermediário. Aí é legal vocês escolherem sempre um tom bem escuro, que é pra gente fazer as sombras, que no caso eu vou usar esse daqui, que é quase preto, e um tom de marronzinho mais claro, que é para dar a luz, que aí eu vou usar esse bege aqui, para fazer a luz, tá? E aí, ainda no lápis de cor, a gente vai usar um lápis branco para fazer um pequeno detalhe, mas quem preferir também pode usar o lápis branco para homogeneizar as cores no lugar do lápis blender, tá? No meu trabalho eu preferi usar o lápis blender porque eu acho que agiliza o trabalho. O lápis branco ele dá uma esbranquiçada na cor, então eu teria que retornar com as cores para voltar com a intensidade da cor. Bom, pessoal, então para começar, nós vamos ter que desenhar todos os tabletes, ou seja, aqueles quadradinhos que formam a barra de chocolate. Então, eu fiz na medida de 3 por 3, cada quadradinho, tá? 3 por 3 centímetros. Então, nós vamos utilizar a régua. Nesse caso, o ideal é que seja uma régua transparente, tá? Eu já vou explicar para vocês o porquê tem que ser transparente, que vai facilitar. Então, eu vou fazer aqui nesse meu caderno de rascunho. Então, nós vamos fazer primeiro as marcações aqui de 3 em 3 centímetros. Eu não vou fazer a folha toda, tá? Vou fazer só uma parte para vocês verem. Deixa eu até dividir já aqui.
Ó, então eu marco 3 centímetros, primeiro na horizontal, de 3 em 3. Não tem problema se no final não dá 3 certinho. E agora eu vou marcar 3 em 3 na vertical. Tá? Aí, para ficar bem certinho, eu vou fazer uma segunda marcação na horizontal e na vertical também, na outra extremidade da folha. Que aí eu vou ligar os pontos, vai ser mais fácil de não sair torto. Então, agora eu vou marcar 3 aqui embaixo. Gente, essa é a medida que eu achei que ficaria mais proporcional ao meu desenho do livro, mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Só lembrando, como é um quadradinho, tem que ser a mesma medida de todos os lados do quadrado, porque aí vai formar um quadrado. Mas quem quiser também pode fazer a barra de chocolate com os quadradinhos retangulares. Tem chocolate que também é assim, também vai ficar legal, vai ficar diferente. Agora eu vou marcar na vertical, nessa outra extremidade. 3 em 3 centímetros. Agora a gente vai ligar as linhas horizontais e as verticais com cada ponto. Vou começar com as verticais, mas isso é irrelevante, tá? Pode começar com qualquer linha que vocês queiram. Olha, então é só a gente ligar aqui os pontos. Então, para fazer isso, eu tô utilizando a lapiseira, grafite, pode fazer também com lápis de escrever normal. Quando vocês riscarem no livro ou no desenho que vocês fizerem, risca mais suave a linha para não ficar muito aparente. Ou quem quiser, risca assim mais forte e depois usa aquela borrachinha que chama limpa-tipos, que ela vai clarear as linhas. Ela não vai apagar, ela só vai clarear. Então, é uma opção também. Ó. Então, feito todos os quadradinhos, agora nós vamos fazer uma margem em volta de cada quadradinho desse. Que é isso que vai dar aquela profundidade, aquele relevinho que tem nos quadradinhos, né? Deixa eu mostrar aqui no livro. Ó, então, tá vendo essas bordinhas aqui em volta de cada quadradinho? Que a gente tem essa sensação, né, de profundidade. Então, é isso que vai dar a carinha mesmo de barrinha de chocolate. Então, agora vamos fazer essas margens. Aí, agora que entra o porquê da régua ter que ser transparente. Então, eu achei mais fácil fazer assim do que exatamente medir. Então, vocês estão vendo aqui esses risquinhos aqui que tem entre cada medida? Tá vendo? Então, entre um risquinho e outro aqui significa que tem 1 milímetro, tá? Eu tomei como base o comprimento. Deixa eu colocar mais perto aqui para vocês verem. Então, ó, gente, eu tomei como base o comprimento desses risquinhos de cada milímetro. Olha, então, eu vou fazer o quê, ó? Vou começar aqui por essa risca do meio, ó. Então, esta lista vertical, eu deixei ela bem rente ao início desse risquinho, tá? Então, eu alinhei esse risco vertical com o início dos risquinhos da régua. Por isso que ela tem que ser transparente, para que eu consiga ver através da régua essa linha que eu marquei no papel. Então, as minhas margens do chocolate vai ser nessa medida do comprimento desses risquinhos. Então, ó, eu alinhei bem os risquinhos com a minha linha do desenho e agora nós vamos traçar uma linha aqui.
tá? E aí, do outro lado, a gente faz a mesma coisa, ó. A gente vai fazer em todas as linhas, nas horizontais e nas verticais, ó. Alinhei o início dos risquinhos com a minha linha. E aí, a gente pode traçar, certo? E agora, nas horizontais, da mesma forma, ó. Eu vou alinhar. E aí, é só traçar. Ó, na linha de baixo. Ó, vou alinhar. E tracei. Então, ela vai ter sempre a mesma medida, tá? Então, eu achei mais fácil fazer assim do que eu ficar marcando os pontinhos da medida de cada linha para depois traçar. Então, aqui vai mais rápido, tá? Então, eu vou terminar aqui para vocês verem o final. Agora, gente, vocês vão pegar um dos lápis de cor marrom. Eu fiz com o marrom médio, da minha seleção de cores. E aí, nós vamos começar a marcar essas linhazinhas diagonais, pra gente não se perder muito aqui, onde vai ser o limite, né, de cada quadradinho. Então, ó, no meio de cada quadradinho, ó, que é o meio, aí nesses quadradinhos aqui dos cantos, a gente já marca uma linha diagonal. Sempre para fora, ó, que tem o quadradinho e as linhas se direcionam para o lado externo, tá? Vou fazer mais um aqui, ó. Ó, que tem o quadradinho e as linhas se direcionam para fora. Na hora que a gente começar a colorir, vocês vão entender melhor por que disso, tá? Então, agora aqui no próprio desenho. Então, ó, fiz o quadradinho, fiz aquelas marcações diagonais em cada ponta do quadradinho. Aí, primeira coisa que eu gosto de fazer é pegar aquele lápis bem escuro, que é quase preto. Quem quiser pode usar o preto mesmo, tá? E aí, eu vou fazer uma demarcação em volta de todo esse quadradinho. Isso já vai dar a minha primeira sombra. Ó, então, tá vendo essa demarcação aqui escura, ó? Preta, em volta, ó. Isso daqui já vai ser a minha primeira sombra. Então, eu venho fazendo com a régua, ó. Alinha direitinho a régua. E aí, a gente marca, ó. No desenho, você já faz de uma vez, tá? Em toda a faixa. Agora, eu vou fazer embaixo, então, vou fazer nos 4 lados. Certo, então, eu já tenho a sombra marcada aqui em todos os lados com lápis escuro. Agora, eu vou usar o lápis marrom café, esse 33. E aí, eu vou começar a fazer o sombreado nessas margens aqui. O meu tá meio escuro aqui, porque eu tinha feito e depois eu apaguei pra fazer junto com vocês. Olha, então, vocês vão colorir e fazer um sombreadinho aqui. Então, eu vou preenchendo, misturando movimentos circulares com vai e vem, ó. Então, a gente faz um degradêzinho aqui. E eu vou deixar um espaço em branco.
Então, ó, entendeu agora porque eu já fiz esse limite aqui da linha diagonal? Eu vou colorir até a linhazinha diagonal, eu não vou subir aqui, ó, para esse quadradinho. Certo? E aí, eu vou fazer sombreado exatamente igual nessas outras 3 margens aqui. Gente, um detalhe, eu vou fazer só uma observação, vocês viram eu virando, né, o livro. Eu, particularmente, não gosto de ficar me sentindo presa, assim, quando eu tô fazendo qualquer manifestação artística, né? Eu gosto de estar me movimentando, né? Então, eu movimento a folha mesmo, de acordo com o que eu acho mais confortável para mim. Porque eu acho que a partir do momento que aquilo se torna um sacrifício, já tira o seu prazer de fazer aquela arte, né? Então, ele tem que ser algo confortável, algo que te dê prazer em fazer. Porque se você ficar ali se sacrificando para tentar colorir ali um espaço onde você não tem um bom posicionamento, você não tem como posicionar sua mão de uma forma que você consiga colorir confortavelmente, isso daí te deixa limitado artisticamente. Então, eu não gosto de me manter assim presa numa única posição, tá? Tanto até no meu próprio trabalho, como eu sou maquiadora, eu me posiciono de em várias direções, assim, para maquiar. Bom, gente, então é isso. Fiz todo o sombreado nos 4 lados do quadrado com o marrom escuro. Agora, nós vamos preencher essa parte que ficou em branco com um outro tom de marrom pra gente dar aqui um degradê aqui de tons. Então, eu vou começar com esse tom aqui, aquele marrom mais avermelhado. Então, gente, esse tom de marrom mais avermelhado, eu utilizei na área que eu quero mais escura, né? A área que tem mais sombra. Então, eu utilizei nesta faixa aqui e nesta faixa aqui. Nesta e nesta, eu utilizei aquele marrom mais claro, aquele bege, tá? Que aí já vai me ajudar na luz. Então, ó, primeira coisa que eu faço, com a reguinha, eu venho com a cor que eu vou usar. Aqui o meu já meio que já risquei. Eu já risco aqui, ó, a linha, tá? Porque aí ela já me serve de limite pra eu não ultrapassar tanto. E agora é só a gente colorir, ó. É só preencher, gente. E aí, pode passar por cima da cor anterior pra fazer a mescla das cores, o blend, né? Agora, eu vou usar aquele marronzinho claro, aquele bege, aqui nessas outras 2 margens.
Então, eu faço a primeira coisa que é a linha, para mim saber onde é o meu limite. E começo a colorir. Certo, agora, gente, nós vamos preencher essa parte central aqui do quadradinho. Então, eu vou utilizar aquele lápis marrom médio, esse aqui da Maped, o Wood Brown. Aí, nós vamos colorir fazendo um degradê meio que na diagonal, ó. Vocês estão vendo, ó? Aqui, ó. Então, a diagonal, ela é mais escurinha e ele vai clareando pra cá. Aí, eu também gosto de já fazer uma linha com essa cor também, em todos os lados. Vou apontar aqui. Eu faço uma linha bem reforçada, porque isso aqui vai me ajudar na sombra. Agora é só a gente começar a colorir. Então, eu começo reforçando essa linha, depois eu vou preenchendo com a mão mais suave. Bom, gente, então assim vai ficar o nosso degradêzinho diagonal. Agora eu vou usar o lápis Blender para uniformizar tudo isso. Esse blender que eu tô usando é da Kohinoor também.
Pronto, gente, agora eu vou reforçar mais ainda a sombra nas áreas mais escuras. Aí eu vou usar aquele lápis marrom café, meu marrom mais escuro. E aí eu vou reforçar aqui e aqui. E aí a gente faz um sombreado. O que eu aconselho, gente, é se vocês puderem fazer esse fundo todo de uma vez, em um dia, sem começar a fazer e terminar, é melhor. Porque a nossa mão, é difícil a gente ter a mesma mão para pintar da mesma forma, com a mesma pressão do dia anterior, de uma outra vez que a gente fez. Principalmente nesse caso, que é um desenho de repetição, né? Ele é uma padronagem. Então, o ideal é que fique tudo na mesma intensidade de cor. E a pressão que a gente faz na mão, cada vez que a gente pegar, ela muda, né? Então, vocês vão perceber que no meu caso, eu fiz isso daqui, acho que em 3 dias diferentes. Então, ele mudou bastante a padronagem de cor, embora eu estivesse usando a mesma cor, ele mudou, tá? Não ficou tudo exatamente igual. Assim como esse que eu acabei de fazer agora, ó, vocês veem que já tem diferença na tonalidade mesmo de cor para os outros, mas é por causa disso, que aí quando a sua mão ela tá já aquecida, então a gente consegue manter o padrão. Agora, quando você para, aí vai pegar no outro dia, começar a aquecer a mão e pegando novamente o jeito, vai dando essas variações no seu desenho. Então, quando for um desenho assim de repetição, que tem uma padronagem, eu recomendo vocês fazerem do início ao fim de uma única vez, se for possível, né? Ó, gente, então reforcei aqui essa sombrinha, tá? E agora eu vou passar a posca branca para fazer aqui as áreas de iluminação. Eu tô usando a mais fininha, é a PC1M. Então, eu vou fazer aqui, nessa horizontal e nessa vertical, que são as áreas que eu colori com aquele marronzinho mais claro. São as minhas áreas de luz. Aqui no meu eu fiz a mão livre, mas quem quiser pode fazer com régua, tá? Eu normalmente eu prefiro sempre fazer tudo à mão livre. Meu saiu meio tortinho, hein? Mas é por causa da posição que eu tô aqui. Mas aí vocês quiser fazer em casa assim bem certinho, faz com a reguinha. Bom, gente, aí agora o último detalhe é uma coisa assim bem perceptível, mas eu acho que dá uma pequena diferença. Eu pego o lápis branco e aí eu vou dar uma iluminada naquelas quinas que a gente desenhou, aquelas linhas diagonais, tá? Então, como ela tá aqui, ó, com um lápis marrom escurinho, né, que a gente fez, então, bem ao lado dela, eu faço um risquinho com o lápis branco. Isso daqui, ele vai dar também vai dar um voluminho, porque aqui são quinas, né? É uma quininha que tem no chocolate, então ele ajuda a dar esse voluminho. Ó, então sempre ao lado da linha escura, eu venho com o branco e traço aqui, ó. É bem sutil, mas dá uma diferença. Esse lápis branco que eu tô usando também é da Koinor. Aí vocês podem perguntar, por que não faz já com a caneta Posca?
É porque aqui eu quero uma iluminação bem sutil, eu não quero muito contraste. Com a Posca eu vou ter muito contraste. Então aqui é bom até um lápis branco que não pigmente tanto, sabe? Se for, eu acredito, eu não tenho aquele branco da Prismacolor, né? Ele pigmenta bastante o branco. Eu acredito que se usar aquele, já vai ficar com muito contraste aqui, não vai dar esse efeito sutil que a gente quer. Essa leve iluminada, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida... esqueci de mostrar para vocês falar aqui, né, sobre essa parte aqui que tá escorrendo por cima do chocolate. Então, aqui eu fiz como se fosse um chocolate branco derretido, escorrendo por cima das barras. Então, eu simplesmente desenhei uma ondulação. E aí, eu colori utilizando, quer ver as cores? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu usei esses lápis aqui da Maped, Color Peps. Esse aqui não é aquarelável, tá? É o normal. Ó, eu usei, acho que foi esse daqui, que é o Cream, e um amarelinho, esse aqui, ó, esse amarelo mais forte. Esse aqui é o Sunny Yellow. Então, usei esses dois. Aí, eu fiz assim, ó. Aí, eu colori toda a borda da minha calda aqui de chocolate. Eu colori, tá vendo que tem uma nuance mais escura aqui nessa bordinha? Então, eu colori ela toda com esse amarelo, toda a volta primeiro. Depois, eu preenchi todo o resto com esse lápis cream aqui, tá? Fiz uma pintura chapadinha. Quem quiser colocar mais algumas ondulações aqui pelo meio, né? Fazer mais umas camadas de chocolate escorrendo por cima, pode fazer, também vai ficar bem legal. E aí, depois, eu criei uma sombra aqui por baixo, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó, mais escurinho. Eu usei aquele lápis marrom café lá, que eu usei aqui no chocolate. E depois, para finalizar, eu coloquei alguns pontos de luz com a caneta Posca. Fiz alguns tracinhos que simbolizam o ponto de luz, tá? Moranguinho pintei normal, com morango. E tem muita gente que me pediu, muita gente não, algumas pessoas me pediu para ensinar como que eu pinto, né, as pedras preciosas. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês como que eu faço, tá? É bem simples, mas acho que dá um efeito bacana. Bom, gente, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui de fundo. Então, eu acho que esse fundo fica bem legal, assim, ilustrações que tem alguma coisa a ver com comida, com doce, né? Frutas aqui nesse caso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui para mim embaixo nos comentários. Vai ser um prazer ajudar vocês. E eu tô muito feliz que tem muita gente reproduzindo aqui os meus tutoriais, estão postando no Instagram, estão me marcando e tá ficando incrível o resultado do trabalho de vocês. Vocês estão fazendo adaptações com outros materiais. É isso aí, gente. O segredo é começar a fazer, colocar a mão na massa e curtir o que tá fazendo, tá? E aí, vocês fizerem, me marquem lá no Instagram, que eu vou adorar ver, vou repostar nos meus stories com todo prazer, tá bom? Eu me sinto assim muito orgulhosa de ver quando vocês fazem os desenhos que eu ensino aqui nos tutoriais. Pessoal, então por hoje é só. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!